Então, posso começar? Vamos falar um pouquinho Pode. de malha fina, vamos falar um assunto que todos fogem o ano todo, que quando a gente fala de imposto de renda, quando a gente fala de declaração de imposto de renda, vem logo aquele frio na barriga, né? É inevitável associar esse frio na barriga. Eu costumo brincar que é como se fosse aquela sensação do paciente indo no consultório, indo ao dentista, que já sente aquele medo, por mais que seja aquele paciente que nunca tem nada, que sempre é profilaxia, mas tem o medo, é inevitável ter o medo de ir ao dentista, né? Parece que é algo que a gente já cresce com esse medo, e a declaração de imposto de renda é igual, a gente tem o medo da Receita Federal. Então, eu estou aqui para avisar, para alertar alguns erros que vocês cometem que podem evitar esses erros. Alguns são fáceis de serem evitados, a gente acaba que não faz a coisa certa, e aí chama a atenção da Receita Federal e cai na malha fina. Antes de a gente começar a aula, eu vou me apresentar. Eu sou Rita, eu sou contadora, mas assim como você, dentista, eu também sou dentista. A minha primeira graduação foi a odontologia. Eu exerci durante 10 anos e, por um motivo de saúde, eu acabei tendo que fazer opção por uma outra profissão. E como meu pai é contador, eu resolvi seguir a carreira do meu pai. E hoje eu adoro o que eu faço, eu amo falar de imposto, eu amo de falar de tributo. E hoje eu tenho um projeto que eu simplifico a contabilidade para dentista. Eu ajudo o dentista justamente a não cometer esses erros que levam à malha fina. E vamos falar de alguns dos principais erros que levam ao dentista, a qualquer pessoa, né? Qual é o principal erro que leva à malha fina? Então, como a gente começou a brincadeira, começou a conversa falando da brincadeira, que agora não tem mais como, não adianta chorar, não adianta espernear, não adianta, porque chegou a hora de acertar as contas com o Leão, chegou a hora da entrega da declaração de imposto de renda, começou desde o dia 1º de março e vai até o dia 31 de maio. Tentou-se ainda adiar para julho, mas não passou, o projeto de lei não passou, o presidente não assinou, então vai mesmo até dia 31 de maio, é o prazo para a entrega da declaração de imposto de renda. Não adianta mais fugir, vai ter que acertar as contas com o Leão. Quem não acertou durante o ano todo, lembrando que sempre aqueles que têm receita, que recebe, você pessoa física, que tem a sua receita, que recebe de outra pessoa física, você tem a obrigatoriedade de pagar o imposto de renda mensalmente. E acertar as contas com o Leão somente ao enviar a declaração é um dos erros que eu vou comentar um pouco mais para frente. Olha, vou fazer só uma viagenzinha no tempo da malha fina de 2018, da malha fina de 2019, da malha fina de 2020. Os números só crescem. Em 2018, 628 mil contribuintes caíram na malha fina. Em 2019, um pouquinho mais de 700 mil contribuintes caíram na malha fina. E em 2020, mais de 910 mil contribuintes caíram na malha fina. A gente chega à conclusão de que a cada ano que passa, mais contribuintes caem na malha fina. De 2019 para 2020, foi um aumento de 30,10% a mais de contribuintes que caíram na malha fina. Isso significa que a cada ano que passa, a Receita Federal está fechando o cerco. Todos nós sabemos disso. Todos nós temos consciência de que cada vez está mais difícil sonegar, que cada vez os supercomputadores da Receita Federal eles estão melhores e fica mesmo difícil de querer dar jeitinho, de querer achar solução para o não pagamento do imposto de renda. E isso comprova, como eu falei, 2018, 2019 e 2020 só vem aumentando o número de contribuintes que caem na malha fina. 2021 a gente não tem esses dados, obviamente, porque ainda não terminou, ainda não encerrou o prazo para a entrega da declaração de imposto de renda. E aí a gente tem que saber se vocês estão preparados para não estar nessa estatística de 2021, não estar dentro desses 30% de contribuintes que caíram na malha fina. Ou será que vai ficar nesses contribuintes, nesse número, vai entrar para a estatística dos números de contribuintes que caíram na malha fina? Todos nós temos que fazer o certo, todos nós precisamos ter o conhecimento da legislação, não adianta alegar desconhecimento e, por isso, justificar que cometeu algum erro. De forma nenhuma, tem que buscar esse conhecimento, tem que se preparar para não cair na malha fina, porque depois que você é intimado pela Receita Federal, eu sempre costumo muito brincar, você só vai saber qual é o valor do carro qual é a marca do carro que você vai dar para a Receita Federal, mas que é um carro, certamente. A multa da Receita Federal ela é sempre alta, sempre alta. Isso também todos nós já sabemos.
que a mordida do leão, ela é pesada, ela é doída, ela é sofrida. Mas sim, tem como a gente saber quais são os erros que a gente não deve cometer e qual é o erro número 1 que todos os contribuintes, independente se é dentista, se é médico, se é fisioterapeuta, se é engenheiro, se é contador, qual é o erro número 1 que todos os contribuintes cometem e isso leva à malha fina? É a omissão de receita. É óbvio que a omissão de receita é o erro número 1 que faz você, dentista, ou médico, fisioterapeuta, ou qualquer outra profissão, a cair na malha fina. A gente continua achando que tem como dar jeitinho, continua teimando em querer omitir receita para não pagar imposto. Sei que no nosso país é alta a taxa da carga tributária, eu sei disso, mas não adianta querer utilizar isso como justificativa para sonegar. Não adianta, não vai resolver. O que é preciso é aprender como pagar o imposto de forma correta. A omissão de receita, a conta, mais cedo ou mais tarde, ela vai chegar. Ela chega. E cada vez mais as pessoas estão sentindo isso na pele, que essa conta, ela está chegando, porque acaba sendo intimado pela Receita Federal. Hoje a Receita Federal tem diversas informações. É informação de cartão de crédito, é informação de plano de saúde, é informação de previdência privada, do Detran, dos cartórios. Não tem mais como emitir receita, tem que aceitar que tem que pagar imposto, mas tem que aprender a pagar da forma correta. Tem como pagar menos imposto? Sim. É omitindo receita? De forma nenhuma. De maneira nenhuma, essa é a solução para você poder pagar menos imposto. E quais são essas receitas muito comuns que vocês acabam cometendo e que levam você à malha fina? Omitir receita de convênio. O convênio paga ao profissional, mas foi só um paciente, foram 2 pacientes, não vai nem saber. Vai saber, sim, porque o convênio informa a Receita Federal. E quando cruza as informações, se você não declarou aquele valor, você vai cair na malha fina. Independente do valor, o valor é pequeno, vai cair, porque a fonte pagadora, que é o convênio, vai informar isso para a Receita Federal. Aluguel de imóveis. Gente, aluga imóvel, não vou declarar não, porque a outra pessoa não vai declarar. Será? Vai confiar que o outro não vai fazer a declaração? Não vai acrescentar essa informação na declaração? Vai confiar de que a imobiliária não vai prestar essa informação? A imobiliária tem a obrigação também de informar a Receita Federal essa receita. Então, é outro motivo da omissão de receita. Pensão alimentícia. A mãe, o filho recebe a pensão alimentícia, a mãe inclui esse filho como dependente, mas não lança a receita da pensão alimentícia desse filho. Vai cair na malha fina, não pode omitir a receita. Se você vai declarar um dependente, você vai se aproveitar do benefício das despesas desse dependente, mas não pode esquecer, se ele tem receita, que você também tem que declarar essa receita. Não é permitido você utilizar do benefício da despesa e querer omitir a receita. Aí não vai cair, certamente vai cair na malha fina. Então, quem declara dependente precisa incluir todas as informações relacionadas a eles, como, por exemplo, rendimentos, bens e direitos e as despesas. Sim, você pode colocar o seu filho que recebe a pensão como seu dependente, nada impede, nada na legislação lhe impede de colocar como dependente o seu filho que recebe pensão alimentícia. Mas tem que lembrar que se você colocou ele como dependente, você tem que colocar a receita dele. Mas então eu posso não incluir ele como meu dependente? Pode. Não tem problema nenhum. Agora, se ele for incluído como dependente, não pode esquecer de lançar a pensão alimentícia. Isso é um dos maiores erros que muitas mães cometem. Lançam o filho como dependente, se aproveita da dedução da escola, do plano de saúde e esquecem da receita. Não pode esquecer de lançar a receita, porque essa receita passa a ser uma receita sua também. Omissão de receita, eu falo que não adianta querer ser mágico, a Receita Federal não aceita mágico, aquilo ali não é uma brincadeira, você vai omitir receita, você vai querer tirar da cartola um dinheiro e você certamente vai cair na malha fina, porque a Receita Federal cruza as informações, você tem o seu gasto, você tem a sua vida, a sua estrutura. Por exemplo, eu digo que eu tenho de receita R$5.000, mas a minha conta, o meu cartão de crédito por mês, eu gasto 5. Peraí, como é que pode? Você recebe exatamente aquilo que você gasta de valor de cartão de crédito? Então tem que ter atenção com alguns detalhes, porque tudo isso
não vai passar desapercebido pela Receita Federal. Não queira fazer mágica com dinheiro, achar que 100 vai virar 10 mil, porque não vai. Você tem que declarar aquilo que é a sua receita real para você justificar todos os seus gastos, porque senão você vai ter que dar jeitinho. Senão você vai omitir receita, você vai cair na malha fina certamente. Erro número 2 é lançar despesas médicas não dedutíveis. É o segundo maior erro que leva a qualquer contribuinte cair na malha fina. É lançar uma despesa que não é dedutível. Você pode deduzir as despesas? Sim. O que são despesas médicas para a Receita Federal? Despesas com médico, fisioterapeuta, dentista, fonoaudiólogo, psicólogo. São alguns exemplos de despesas médicas e, obviamente, o plano de saúde. Exemplos de despesas que você não pode deduzir porque não são consideradas despesas médicas. Nutricionista. Nutricionista é um exemplo de uma despesa que não é considerada despesa médica para a dedução da Receita Federal. Você não pode lançar os gastos com nutricionista. Instrumentadora, fiz uma cirurgia e paguei o valor à instrumentadora. Não vai poder deduzir, porque instrumentadora não é considerado um gasto, uma despesa médica. Vacina. Paguei a vacina do meu filho, mas foi para o bem do meu filho. Independente, a gente sabe do benefício da vacina, mas não vai poder deduzir como despesa médica da declaração de imposto de renda. E o plano de saúde de quem não é dependente. Você pode pagar o plano de saúde do seu esposo, não tem problema nenhum, ele vai ser seu dependente do plano de saúde. Mas se ele não é dependente da sua declaração de imposto de renda, você não vai poder lançar essa despesa na sua declaração de imposto de renda. Porque ele é dependente do plano de saúde, sim, você é o responsável financeiro, sim, mas ele não é seu dependente da declaração de imposto de renda. Então, não vai poder lançar, porque só é possível você lançar despesa médica do titular e do dependente. Se não é seu dependente, você não vai poder lançar essa despesa médica. Então, nada de querer lançar despesa médica que não é sua e nem do seu dependente, porque senão você vai cair na malha fina certamente. Como eu disse, o próprio plano de saúde informa isso para a Receita Federal. Informa o plano de saúde do titular e dos dependentes separadamente, CPF por CPF. Não adianta querer dar jeitinho, porque vai ter que acertar as contas com o leão. Erro número 3 é você incluir dependentes erroneamente. Se não é essa dependente, quem é que é considerado dependente perante a Receita Federal? Aí aqui eu coloquei só os mais comuns, os dependentes mais comuns. Companheiro ou cônjuge, o filho ou enteado, o irmão, o neto ou bisneto, pais, avós e bisavós. São alguns dependentes que a Receita Federal permite que você inclua na sua declaração de imposto de renda. Lembrando que filho e enteado é sempre com até 21 anos de idade e, se estiver cursando ensino superior ou escola técnica, vai até 24 anos. Passou disso, mas o meu filho continua morando comigo, eu continuo sustentando meu filho. Sinto muito, mas não vai poder incluir ele como dependente. Não adianta querer achar que vai lançar e que não vai cair na malha fina, porque vai cair na malha fina. Então, esse é o erro número 3, que vai levar qualquer contribuinte também a cair na malha fina, incluir dependente erradamente. Erro número 4, lançar previdência privada do tipo VGBL como dedução. Você pode deduzir previdência privada da sua declaração de imposto de renda? Pode, mas não a VGBL. Não a VGBL. Existem dois tipos de previdência privada, a VGBL e a PGBL. A PGBL, ela é dedutível da declaração de imposto de renda. Você pode sim lançar como dedução. Agora, a VGBL, não. A VGBL você vai lançar em bens e direitos e não em pagamentos efetuados. Você só vai lançar em pagamentos efetuados aquela previdência privada que é dedutível, e a que é dedutível somente é a PGBL. Não pode lançar a VGBL. Querer também arriscar de fazer o lançamento de uma previdência privada que não é considerada dedutível vai fazer com que você caia na malha fina certamente, porque não é possível deduzir. Os planos de previdência, eles informam também para a Receita Federal toda a informação, todo o pagamento efetuado. Não queira achar que vai dar jeitinho, que não vão saber, porque vão saber. Hoje a Receita Federal sabe quase a cor da nossa roupa.
praticamente só está faltando ela descobrir qual é a cor da nossa roupa, porque o resto, ele tem uma noção muito aproximada de tudo que a gente faz, de tudo. Então, a gente é que tem que aprender a fazer o certo, a andar na linha. E agora eu vou falar um pouquinho mais específico dos profissionais da área de saúde, falar um pouquinho mais específico dos dentistas. O erro número 5 é não pagar o carnê-leão. Eu falei lá no iniciozinho da nossa conversa que o imposto de renda ele tem que ser pago mensalmente. Você não pode deixar para pagar o seu imposto de renda somente ao enviar a declaração. Essa é a forma equivocada, é a forma errada. Quando eu sou dentista, eu sou um profissional, pessoa física, e recebo de outra pessoa física, eu tenho a obrigatoriedade de pagar o meu imposto de renda mensalmente, que é o carnê-leão. O carnê-leão ele é o recolhimento mensal e obrigatório do imposto de renda que incide sobre os rendimentos que uma pessoa física recebe de outra pessoa física. Incide sobre os rendimentos que eu, pessoa física, atendo de paciente de convênio? Não, aí não temos que falar em carnê-leão. Não existe carnê-leão sobre a receita da pessoa jurídica. Mas sim, dos seus pacientes particulares, tem que pagar o carnê-leão? Tem. Posso deixar para acertar as minhas contas com o leão somente ao enviar a declaração de imposto de renda? Não, é a forma errada. Rita, sempre fiz assim. A minha vida toda eu fiz assim. Eu só paguei o meu imposto de renda quando eu envio a declaração de imposto de renda. Sinto lhe dizer, mas você sempre fez errado. O carnê-leão ele foi instituído em 1979. Não é uma legislação nova. Não é algo que começou ano passado, tem 2 anos, as pessoas ainda estão se adaptando. Não, gente. Ele foi instituído em 1979. Há muito tempo as pessoas fazem errado. Há muito tempo ignoram a obrigação do pagamento do carnê-leão por achar que nunca cair na malha fina não vai me dar problema. O ruim é quando dá o problema. O ruim é quando você cai na malha fina e a Receita Federal pode fiscalizar você nos últimos 5 anos. Mesmo que você tenha tido restituição, se você não pagou o seu imposto de renda da forma correta, se você não pagou o seu imposto de renda mensalmente, você vai sim ser multado. Por que você deixou de cumprir com uma obrigação? Na legislação não fala que você tem a opção de escolher de pagar o seu imposto de renda somente ao enviar a declaração. De maneira nenhuma. O carnê-leão ele foi criado para equiparar aquela pessoa que tem carteira assinada e paga o imposto de renda mensalmente com o profissional liberal, que não tem carteira assinada e aí não pagava o carnê-leão, não pagava o imposto de renda mensalmente. E aí foi instituído o carnê-leão. Só que as pessoas gostam de ignorar essa legislação. Não faz sentido você não pagar o seu carnê-leão, você não pagar o seu imposto de renda mensalmente, se em algum momento vai pagar. Então, paga da forma correta. Só que por que as pessoas não pagam o carnê-leão? Porque omitem receita. Porque fica esperando no ano seguinte o paciente pedir o recibo. Ah, eu só vou declarar se o paciente me pedir o recibo. Aí fica aguardando até o ano seguinte, quando o paciente solicita o recibo para fazer a declaração de imposto de renda. Aí fica de fato errado. A omissão de receita vai fazer com que você não pague o carnê-leão, porque você fica omitindo a receita. Olha um círculo que vai sendo criado aí com vários erros. E aí, quando a Receita Federal verifica isso, ó, é um prato cheio para a Receita Federal. Aí depois ele fala assim, mas as multas são altas, os valores são altos da Receita Federal. Não, gente, é porque, infelizmente, muitos querem dar de esperto. E quando a Receita Federal percebe isso, ela verifica isso como fraude. E aí a multa é maior ainda. E o número 6 é não pagar o INSS, não contribuir para a Previdência Social. Deixar de pagar o INSS também significa que seu CPF está na mira da Receita Federal. Você tem a obrigatoriedade de pagar o seu INSS se você exerce atividade remunerada por conta própria. Não existe opção, eu não vou pagar o INSS porque a Previdência Social está falida, as regras mudam constantemente, eu não confio na Previdência Social. Independente disso, nada dessas justificativas vão ser consideradas por você não pagar o seu INSS. Você está obrigado a pagar o seu INSS se você exerce uma atividade remunerada prestando serviço por conta própria, porque perante a Receita Federal, você é considerado um contribuinte individual e está obrigado a pagar o INSS. Você só tem a opção de escolher qual é a melhor forma de pagar o INSS, mas que tem que pagar o INSS,
tem que pagar. Ah, mas eu contribuo para a Previdência Privada, tem que pagar o INSS. Eu sou aposentado, tem que pagar o INSS, não tem a opção. Se você exerce atividade remunerada por conta própria, você tem que pagar o INSS. Sou militar, você continua tendo que pagar o INSS. Não existe exceção na lei. Não existe nada que diga que o aposentado não tenha que pagar o INSS, que o militar não tenha que pagar o INSS, nada. Não existe nada. Se exerce atividade no consultório, tem sim que pagar o INSS, não tem como fugir. Eu tenho um palpite forte que vai vir muito, muito em breve uma fiscalização sobre quem não paga o INSS. O ano passado, muito auxílio-doença que teve que ter por causa do coronavírus. Esse ano de novo, então vai precisar arrecadar esse dinheiro e vão vir com uma fiscalização novamente, como aconteceu em 2017, que vários profissionais foram intimados pela Receita Federal porque não pagavam o INSS. E como é que a Receita Federal sabe que você não paga o INSS? Por que é a Receita Federal e não a Previdência Social que controla isso? Porque hoje, quem controla tanto a fiscalização, tributação, arrecadação, cobrança e o recolhimento do imposto de renda como do INSS é a própria Receita Federal. Então, para ela é muito fácil cruzar essas informações. Você entrega a sua declaração de imposto de renda dizendo que tem receita e não informa que tem o pagamento do INSS. Com o cruzamento de informação, fácil a Receita Federal chegar à conclusão que não foi pago o INSS e aí você é intimado pela Receita Federal. Em 2017, quando teve essas intimações, a Receita Federal arrecadou mais de 841 milhões de reais, só com o valor principal, fora multa e juros, em 2017. Certamente vai ter uma fiscalização novamente em relação ao INSS. É só aguardar que vocês vão falar assim, bem que ela falou, bem que ela disse. A Receita Federal está precisando de dinheiro. O ano passado e esse ano foi um ano muito difícil para todos. A receita de muitos caíram, diminuíram, pessoas ficaram desempregadas. Então, a Receita Federal teve que segurar um pouco, né? Tem que dar uma freada em relação à fiscalização. Só que isso tudo vai passar. E ela pode fiscalizar os últimos 5 anos. Então, lá em 2024, ela pode voltar agora no ano de 2021. Ela tem esse direito. Enquanto não passar os 5 anos, não está prescrito. Então, vamos tomar muito cuidado com alguns detalhes que você pode resolver, que é fácil de resolver. Eu vou pagar no meu INSS. Só vou escolher qual é a melhor forma de contribuir para a Previdência Social. Gente, fiz um resumão aqui, porque em 40 minutos, e eu sou super acelerada, em 40 minutos é super difícil. Falar para mim, olha, você tem que falar meia hora e falar 10 minutos. Cara, isso para mim é tão difícil, porque eu falo assim, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Então, falar em 30 minutos, algo que eu falo às vezes em 1h30, 2 horas, foi difícil. Eu tentei resumir de uma forma que dê para as pessoas entenderem um pouco, mas e tentei, né, um pouco o meu jeito acelerado de falar, mas é difícil resumir, porque o assunto é muito sério, são muitos erros que as pessoas cometem, então tentei compactar os principais deles, principalmente para a área da saúde, principalmente para os dentistas, que cometem alguns erros, assim, que são fáceis de resolver, mas assim, acaba vou deixando. Ah, não, isso eu entrego para o meu contador. Sempre lembrando que o CPF que vai para a Receita Federal não é o do contador, é o seu. Então, é você que vai responder qualquer erro que o contador cometa. Você tem que trazer responsabilidade para si. Tem que ter um entendimento. Não adianta falar, não, vou lá deixar, meu contador resolve. Será? Tem que tomar muito cuidado. Tem que acompanhar a Receita. A declaração de imposto de renda é o documento mais importante que você entrega para a Receita Federal. Vai deixar a cargo do contador e nem olhar, nem ver o que ele está fazendo? De jeito nenhum, gente. Não estou dizendo que o contador não é importante, de maneira nenhuma, não é isso que eu estou falando. Só estou falando que você, como dono do seu negócio, independente se você tem pessoa jurídica, se você é empresa, se você tem um consultório pequeno, com uma cadeira só, você é o dono do seu negócio. Você precisa tomar conta do seu negócio, você precisa gerenciar o seu negócio e não delegar simplesmente, toma, e não simplesmente nem olhar. Não pode, é a forma equivocada, tá?
Meninas, desculpa o jeito Rita, eu tô acelerado. chocada. Foi um balde de água fria. Primeiro que eu não sabia que o pagamento do imposto de renda não era anual. Não é anual. Não é anual. O pagamento do imposto de renda, ele é mensal. E como eu falei, não é uma legislação nova. As pessoas me perguntam muito, mas isso começou quando? Ano passado, ano atrasado? Eu falo, não, é desde 1979. Não é uma legislação nova, as pessoas continuam insistindo em ignorar. Lógico que tem as formas de você pagar, que assim, dependendo da sua receita, você fica na faixa de isenção do imposto de renda. É que no pouco tempo eu não consigo explicar certinho com os detalhes de qual é a forma de você pagar. Mas só para você ter uma ideia, a faixa de isenção do imposto de renda é até R$ 1.903,98. Se a sua base de cálculo do imposto é até esse valor, você de fato não tem que pagar o Carnê-Leão. Acima desse valor, tem que pagar o Carnê-Leão. Não tem opção. Ô, Rita, a gente me tira... tem... Malizi, peraí. A gente tem tempo para uma perguntinha. Uma pergunta. Eu nem vi. Aquela pergunta aí. Aquela pergunta, Malizi. Vamos lá. Aquela pergunta. Ô, Rita, aquela pergunta é o seguinte: eu imagino você fazendo consultoria, falando tudo isso que você falou para um cliente seu. Aí diz aí para mim, acho que dói um pouco, né? Alguns ouvir o que você fala. Ah, sim, é muito ruim. É engraçado que eu tenho um curso e eu perguntei aos alunos o que eles preferiam, ficar certo com a Receita Federal ou pagar menos imposto. Inacreditavelmente, 95% a resposta foi: eu quero ficar certo com a Receita Federal. A pessoa tem aquela consciência pesada: estou fazendo errado, fiz errado a minha vida toda. A média dos meus alunos, inacreditavelmente, 25 anos de formado. A pessoa quer fazer o certo, mas era mal orientado, fica incomodado, a gente fica incomodado em fazer o errado e quer fazer o certo, por mais que tenha que pagar imposto. Por mais que mas fica certo, sabe que vai entregar a sua declaração de imposto de renda, aí eu tenho que pagar 5 mil? 5 mil. 10 mil? 10 mil. Mas a conta não vai chegar. Aquele dinheiro que achou que era lucro, não é lucro, era pagamento indevido de imposto. Então, vamos ficar certo. E não adianta, eu brinco muito, seu avô sonegou muito, o seu pai sonegou, você sonega um pouquinho, seus netos não vão sonegar. A Receita Federal não vai mais permitir isso, vai ser muito fácil usar todas as informações. Então, o que a gente precisa é prestar atenção no que está acontecendo ao nosso redor, verificar isso, que a Receita Federal está com um computador, com uma inteligência artificial perfeita, e tem que fazer o certo, tem que aprender a pagar o imposto. Mas a pessoa sai arrasada, ela fala, meu Deus, agora que caiu a minha ficha de quanto tempo eu estou fazendo errado, o risco, e fica assim me perguntando, mas quanto tempo que a Receita Federal pode fiscalizar? Eu falo, 5 anos, então vou rezar durante 5 anos. Eu falo, é isso aí. Mas você trouxe um fio de esperança quando você falou, existe como maneiras de você pagar menos imposto de renda sem burlar a lei. Existe maneira de você tem que saber quais são as despesas que você pode deduzir do seu consultório para poder pagar menos imposto. Não, você paga direto sobre a sua receita? De maneira nenhuma. O imposto, ele incide sobre a base de cálculo do imposto de renda, que é o resultado da receita menos as despesas dedutíveis. São todas as despesas que você pode deduzir do consultório? Não são todas as despesas, são algumas. Então, você tem que conhecer todas, para não deixar nenhuma de fora e não pagar mais imposto. Então eu vou fazer um plano de previdência privada porque a PGBL ela é dedutível. Então, escolha a PGBL e não a VGBL. Tudo isso você tem que organizar antes, mas não adianta querer se preocupar com o pagamento do imposto de renda somente ao enviar a declaração anual, porque aí já era, o ano já acabou, já encerrou, você tem que se organizar, você tem que pensar no imposto de renda o ano inteiro. É isso que as pessoas precisam entender. Eu tenho que pensar no imposto de renda o ano todo, mensalmente, e não só quando eu envio a declaração. Porque quando você vai enviar a declaração, tudo que você poderia ter feito no ano anterior já passou, já era, o exercício já encerrou. Aí, de fato, é ficar reclamando. A gente tem que ser organizado. E para essas pessoas que querem ficar bem com o leão, só te procurar. Você está ali para ajudar. Só me procurar, eu tenho um curso exatamente que ensina, eu falo que eu ensino o dentista a não cair na mira da Receita Federal, a não cometer erros que levam à malha fina, e obviamente, né, por eu ser dentista é muito mais fácil, a linguagem é muito mais fácil, eu consigo passar a minha mensagem com o meu olhar de dentista. Eu falo que eu converso de contabilidade, mas é um papo de dentista para dentista. Aí fica mais fácil.
muito, muito, muito obrigada por compartilhar o teu conhecimento conosco, esse assunto super, super importante, necessário para todo mundo, né? E as portas da Clinicorp estão sempre abertas para você. Obrigada, Seja gente. sempre Obrigada muito bem-vinda aqui com a gente. Obrigada. Muito obrigada, Rita. A gente vai deixar teu contato ali na descrição, tá? E aí, eu espero que a gente tenha outras oportunidades de trazer conteúdos assim, tá bom? Tá bom, Obrigadão. obrigada. Tchau, Beijo, tchau. tchau. Beijo. Tchau, tchau.